em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. O Flamengo está botando definitivamente o futebol brasileiro no mapa mundial como uma grande potência do mundo, não só mais pela seleção brasileira. E o Flamengo deu sim trabalho, a gente aqui brinca aqui, é questão de rivalidade. É um time histórico e o Flamengo conseguiu empatar com esse time. É o melhor time do mundo, respeitou o Flamengo, encarou o jogo como poucas vezes eu vi um time europeu encarar. Eu acho que deve estar muito orgulhoso de ter olhado na cara do Paris Saint-Germain, de ter enfrentado o Paris Saint-Germain como quis enfrentar. Respeitou muito, né? Respeitou muito esse time do Flamengo. A gente sabia que seria totalmente um jogo diferente, acho que vocês viram também. O adversário tem uma filosofia de jogo diferente. E eu uso essa palavra com muito cuidado no futebol. Obrigação do europeu mais endinheirado ganhar esse título. Ponto. Ainda mais nesse formato absurdo, injusto que é para agradar europeu. Flamengo e PSG empataram e na disputa por pênaltis o PSG venceu, né? O jogo foi... O primeiro tempo foi muito dominante do PSG, né? E aí a gente falou, putz, ter sobrevivido com 1-0 achei que foi até lucro para o Flamengo. E poderia ter vencido? Talvez não, mas jogou o jogo Talvez até sim. o fim. Talvez Diga sim. lá. Não, talvez não, talvez sim. Poderia ter vencido. Teve chance de fazer o segundo gol. Assim, A questão é que as pessoas esperam que o time, o investimento do PSG é 7, 8 vezes maior que o do Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem. A média de idade do PSG é de 24,2, o time que foi para o jogo. O Flamengo 30,5, porque o time brasileiro, para ter jogadores do nível de Alexandre, Jorginho e outros, você tem que ter os caras que não têm 30 anos. Você consegue os caras que estão já no final da carreira. Eles contratam jogadores na flor da idade, jogador jovem, inteiro, com gás, atacantes que jogam e marcam e que decidem, né, muito mais do que os jogadores que você tem aqui à disposição do futebol brasileiro. E eu acho que tem uma coisa importante que é assim, a zoeira, a gozação, obviamente faz parte. Eu acho, como diz o André Rocha, nosso colega jornalista, uma coisa meio infantilizada, os caras que vão para um chat de um programa para ficar falando as coisas que você fala em um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp tem lá o cara que é rubro-negro, que você vai tirar o sarro, vai sacanear. Aqui a gente pode discutir futebol de uma maneira um pouco mais inteligente, mais adulta, né? O que se viu ontem está muito claro. Eu li uma frase em algum lugar assim, Flamengo mostra o seu real tamanho. Sim, é maior do que as pessoas imaginavam. E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis. Ei, tu aí que tá rindo da derrota do Flamengo. Vem cá. É inveja, né? É inveja. Eu sei porque eu também tô. Imagina a gente ter que admitir que o time do Flamengo é muito bom. Imagina a gente ter que admitir que tudo que o Flamengo tá colhendo ele plantou e ele merece. Imagina a gente ter que admitir que o nosso time tá anos-luz atrás do Flamengo. Meu caro, o Flamengo hoje mostrou, escancarou para nós o quanto vai ser difícil competir com eles. O Flamengo ficou muito próximo de cravar a bandeira do Flamengo como campeão do mundo, contra um dos times que mais encanta no mundo. Meu caro, a gente tem inveja. E quando a gente olha para o nosso umbigo, a gente vê que a coisa tá feia para os nossos clubes, seja em organização, estrutura, ou simplesmente porque existe um Flamengo que tá nadando de braçada. Para doer mais ainda o nosso coração, o Flamengo vai seguir ganhando. Hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara tá vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, tá fazendo para se aproximar desse time aí? Eu vi um jogo que o Flamengo competiu. O Flamengo foi dominado quando era normal ser dominado, em primeiro tempo, contra uma equipe muito boa, uma equipe que costuma dominar os adversários. Ela não dominou o Flamengo, ela domina o Tottenham, ela domina Bayern. Enfim, é uma equipe, domina a Inter, é uma equipe que tenta dominar o jogo sempre. Nem sempre ela vence, nem sempre ela goleia, mas normalmente ela tem um domínio sobre o adversário porque é o ponto forte. Essa posse de bola, o toque para frente, a movimentação dos seus jogadores e tudo mais. Eu achei que o Flamengo fez uma ótima partida.
E aí você na enquete, qual é o lugar do Flamengo, né, nessa história? Mais próximo dos europeus, a mesma distância, longe dos sul-americanos ou dos brasileiros, mais perto. Para mim, o Flamengo é o elo perdido entre a América do Sul e a Europa. Ele está muito na frente dos times da América do Sul, muito na frente. Não tem nenhum time na América do Sul próximo ao Flamengo, a não ser o Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras perdeu todas para o Flamengo esse ano. O Palmeiras é aquele que tem condições sempre de se aproximar e de competir com o Flamengo. Os outros não têm, na América do Sul. E, para os europeus, tem uma distância exatamente a que o Mauro falou. Os caras conseguem contratar grandes jogadores jovens. Os times brasileiros, o Flamengo, principalmente, que tem dinheiro, ele consegue comprar grandes jogadores já veteranos. Então tem uma diferença da intensidade do jogo, na resistência, na intensidade do jogo, né? A intensidade você pode colocar, a resistência é outra, né? O PSG tem uma resistência, como a maioria dos times da Europa tem uma resistência para colocar uma intensidade por muito mais tempo numa partida do que os times sul-americanos, do que o Flamengo, por exemplo, que é o melhor time sul-americano. Melhor time sul-americano, não. Para mim, o Flamengo é o melhor time do mundo, fora os europeus. Né? E compete com as grandes equipes europeias. Ganhar é outro detalhe, é outra coisa. Mas ontem poderia ter ganho, sim. Como o Mauro falou. Teve chances que errou na finalização. Luiz Araújo, dentro da área, a bola sobrou para ele no pé direito. E ele chutou alto. Se sobra no pé esquerdo, ele bate mais firme, a bola vai mais na direção do gol. Tem o Plata, que era só encobrir o goleiro, ele tentou dar um chute forte, foi para cima. Teve várias situações no segundo tempo que não foram diretamente no gol do PSG, mas que eram chances de gol. E o Flamengo, se o Flamengo faz o 2-1, ali complica o jogo. Porque o PSG ficou com a bola, mas teve dificuldade de criar mesmo. Aí as chances que teve foram muito parecidas com a do Flamengo. Uma finalização alta, finalização que é interrompida porque bate num defensor. Para mim, o ano termina espetacular para o Flamengo. Ganhou ganhou Campeonato Carioca, tetracampeão da Libertadores, Supercopa, campeão brasileiro e chegou na final contra o PSG, que é o campeão europeu, considerado uma das 3 melhores equipes do mundo, empatou 1-1, empatou 0-0 a prorrogação e foi para os pênaltis. O Luiz Henrique, que o PSG jogou no limite, foi muito difícil. Sin ninguna duda, como he analizado perfectamente Flamengo, hemos analizado, claramente se ve que no solo es un equipo que gana, sino que juega bien a fútbol, que sabe defender en cualquier registro, puede defender presionando alto, puede defender bajo, muy buen nivel, un equipo compacto, con muy buenos jugadores, pero con una clara mentalidad de equipo, un equipo parecido al nuestro, y creo que hoy hemos estado rozando el sobresaliente para poder ganar a Flamengo. Claro que tiene nivel para entrenar en Europa, en cualquier equipo del mundo, es todavía muy joven y acaba de empezar su carrera como entrenador y seguro que esos equipos van a seguir jugando bien porque es claramente identificable la manera que juega su equipo. Que foi um prazer jogar contra quem joga bola como o Flamengo e os elogios que ele fez ao adversário. O Felipe Luiz entendendo que ele pode dirigir qualquer time do mundo. Foi muito respeitoso, foi muito elogioso e eu acho que o Flamengo fez por merecer. E verdadeiro, isso é que é o importante. Ele não está sendo ali diplomático para dizer ganhei, não vou. Não, porque todas essas respostas do Luiz Henrique, elas retratam o que aconteceu no jogo. Há um outro ponto quando ele diz assim, o Flamengo tem um jogo muito parecido com o do PSG. Ele compara o próprio time dele, né? O próprio trabalho dele ao do Felipe, de alguma forma, né? Que é isso, de toca a bola, ter... Estamos vivendo um momento de transição histórico de todo o andamento do futebol brasileiro desde que ele começou a existir. Nós vivíamos uma realidade na relação com o futebol europeu que foi constante, com alguns eventos sazonais e que hoje entra numa normalidade que faz com que o curso da história parta para um outro movimento. Mas quando eu estou falando que o curso da história muda, e eu cito o Flamengo, eu não estou falando só da bola. Eu estou falando da instituição e do poder. Instituição
e poder. O Flamengo não fez uma partida sazonal contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. O que o Flamengo fez com o Paris Saint-Germain se tornou normalidade para o Flamengo. Este é o poder do Flamengo hoje. Não quero jogar confete para mim, mas eu digo há 20 anos o seguinte. Antes do novo Flamengo de 2019 para cá, eu sempre disse, o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos maiores clubes do mundo. Com o potencial que o Flamengo tem, o Flamengo teve gestões horrorosas, o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos principais clubes do mundo. 45 milhões de torcedores, um clube que é atração no mundo inteiro, as pessoas vão para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do mundo, querem ver o Flamengo no Maracanã. Era só se organizar, era só ter gestão, e o Flamengo fez esse processo. E, pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo hoje disputa poderio com os maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo, a partir de agora, ou destes movimentos dos últimos anos, se torna um grande clube do futebol mundial. Eu vou repetir, falei 3 vezes aqui, não transcorri ainda sobre o que eu quero dizer, que eu não estou falando só da bola. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. Gurizada, clubes médios da Europa que vêm contratar jogadores no Brasil não pagam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros para cima é o que paga o Real Madrid e o Barcelona para contratar jogador brasileiro. Times de primeira linha da Europa. Vocês estão percebendo? O Flamengo passou a ter poderio financeiro para concorrer com os principais clubes de futebol do mundo. E isso para o Flamengo virou normalidade. O Flamengo, num patrocínio master da camisa, fatura quase o que o Inter e o Grêmio faturam no total um ano inteiro. O Flamengo tem um orçamento batendo 2 bilhões daqui a pouco. Da dupla Grenal é 450 mil. O Flamengo chegou lá. O Flamengo cumpriu aquilo que se imaginava pudesse fazer pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. É pela sua competência, por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Agora é um outro momento. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. O Flamengo hoje, porque sempre que se fala de futebol europeu, esses tempos aqui no Inter, o Vitão tem uma proposta do Sevilha. É impossível recusar sair do Inter e jogar na Europa no Sevilha. Mas eu vou dizer, o Flamengo hoje é maior que esses times todos aí que a gente considerava, dentro de um padrão médio da Europa, maiores que os clubes brasileiros. O Flamengo é maior que todos eles. O Flamengo hoje é muito maior. Assim, o Flamengo não é do tamanho ainda do Paris Saint-Germain, por todos os investimentos que tem, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid. Mas o Flamengo é do top 10. O Flamengo hoje, tu quer comparar ele com alguém da Europa, compara com o Atlético de Madrid. E olha, não sei não. Não sei não. Tá, Baldasso, tu tá falando isso com algum entusiasmo, tu é louco da cabeça, isso é péssimo pra nós, o Flamengo vai ganhar tudo a partir de agora. Cara, o Flamengo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele deve ganhar, Libertadores. Cara, na América do Sul, o Flamengo em relação a times argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos e tal, é uma vergonha, o Flamengo vai passar por cima, provavelmente vai ganhar a maioria dos títulos, mas também, velho, olha a Copa do Brasil aí. Olha a Copa do Brasil aí, tá aí o Vasco e o Corinthians, que são hoje, têm os mesmos problemas da dupla Grenal, e estão decidindo, podem ganhar um título importante, e o Flamengo também não vai ganhar toda sempre. Mas, cara, é bom pro futebol brasileiro, gente. Isso é bom pro futebol brasileiro. Que nós tenhamos um dos maiores clubes de futebol do mundo aqui. Muda a visão dos europeus em relação ao Brasil.
Muda a visão dos europeus. Os europeus olham agora um clube brasileiro do mesmo andar. Isso valoriza o nosso futebol. Entrar no Brasil, a partir de agora, para contratar jogador, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Isso pode valorizar vendas de jogadores dos clubes brasileiros como um todo. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. O Flamengo fez o patamar brasileiro do futebol subir. Nós temos todos os nossos problemas aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade da dupla Grenal, então nem se fala, são muitos problemas, mas o nosso futebol brasileiro atingiu um outro patamar. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu vou secar o Flamengo. O Flamengo já teve confrontos importantes contra o Internacional esse ano, inclusive, na Libertadores da América. Tá bem, tá certo. Não sequei o Flamengo hoje. Eu queria que o Flamengo ganhasse. Queria que o Flamengo ganhasse do Paris Saint-Germain. Mas o Flamengo fez o confronto. E eu repito para vocês, o Flamengo ter jogado muito contra o PSG hoje não é o meu assunto aqui. O meu assunto aqui é que o Flamengo fez hoje é normal. Não é mais uma epopeia como foi o Inter contra o Barcelona, que a gente tem orgulho e está comemorando hoje o dia inteiro porque está fazendo aniversário. O que o Flamengo fez hoje é normal. E vai continuar sendo normal. O Flamengo está botando definitivamente o futebol brasileiro no mapa mundial como uma grande potência do mundo, não só mais pela seleção brasileira. Nós fomos tidos como potência no mundo inteiro, a vida inteira, por causa da nossa seleção, que, aliás, ultimamente nem isso vem acontecendo. Agora é clube. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Repito, com o Santos, do Pelé lá atrás, por causa do Pelé e tal, mas de novo, estou falando de poderio. O Flamengo contrata jogador a 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Isso é nível de clube europeu de primeiríssima linha. Primeiríssima linha. Mudamos de andar. O Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu e eu acho que isso é efetivamente bom para o futebol brasileiro. Parabéns, parabéns aos 45 milhões de torcedores que o Flamengo tem pelo Brasil inteiro. Vocês conseguiram. Vocês são hoje uma das potências do futebol mundial. E vocês mudaram o futebol brasileiro de andar. O PSG teve o controle do jogo. Uma coisa é você ter o controle do jogo, outra coisa é você amassar o adversário, é você sufocar o adversário. Não achei que o Flamengo, nos 90 minutos, tenha sido sufocado. E aí o jogo vai para os pênaltis, e aí, né, na hora dos pênaltis, talvez ali era aquele momento que o Flamengo podia surpreender, mas as cobranças foram muito ruins, péssimas cobranças, apesar do Felipe Luiz ter dito na entrevista coletiva que a cobrança do Léo Pereira e do Pedro foram cobranças treinadas daquele jeito. Né? Era para bater daquele jeito. Isso, mas eu achei as cobranças ruins. Felipe, porque foi a primeira que ele disputou e disputou lá, honrou a camisa do Flamengo. Ele não foi passear. O time todo dele concentrado. Depois chegou uma hora nessa competição, na prorrogação, que não tem mais tática, não tem, é coração, é alma. E foi entregue. Na verdade, o Flamengo, claro, a expectativa sempre é positiva, mas a gente sabe do poder que tem um time europeu. Ainda mais o PSG, tem um grande treinador, o melhor do mundo, o melhor jogador, Dembélé, que ainda desperdiçou uma penalidade, entrou só no finalzinho, dá pra ver que ainda não tá 100%. Mas o PSG, ele não quis jogar, ele fez o gol e aí resolveu administrar a partida, tomou um susto, viu a prorrogação acontecer e nas penalidades o Flamengo viu esse goleiro. Agora, o PSG, Renato, que a gente viu, um time que realmente ficou com a posse de bola, é um time que gosta de ficar com a bola, mas não tinha profundidade, sabe? Parecia que estavam desinteressados. Por mais que o PSG saiu vencendo, mas não estava convencendo não, porque o Rossi não tinha pego também nenhuma bola. E aí, se não fosse aquele gol que anulou lá, que a bola tinha saído, realmente saiu, não teria nada. E aí realmente houve ali uma falta de comunicação, houve ali a falha, mas mesmo assim a gente viu um PSG tocando muito a bola, parecendo desinteressado, achando que ia fazer o gol a qualquer momento, e o Flamengo foi gostando do jogo. O Flamengo é um bom time, e o Flamengo deu sim trabalho, a gente aqui brinca aqui, é questão de rivalidade, mas a gente também tem que ressaltar sim o trabalho que o Flamengo fez, o Felipe Luiz, seus jogadores, não respeitaram a equipe do PSG, foi pra cima, marcou, jogou, só que a gente sabe que o futebol é feito de detalhes.
E esse detalhe, de repente, numa batida de pênalti, numa cobrança de pênalti, pode decidir um campeonato como decidiu. Mas parabéns pelo campeonato. Eu acho que para muitos aqui, de repente, o vice-campeonato não vale, mas vale sim, porque são poucos que estão lá. Então a gente tem que valorizar sim o trabalho que foi feito no Flamengo. Eu vou analisar mais o lado do Flamengo, Renata, porque o torcedor flamenguista tem que ficar muito orgulhoso, creio eu, que também o Felipe Luiz. Por quê? Obviamente que é ruim você perder um campeonato mundial, né? Eu não sei como que é isso, o Ronaldo também não sabe, o Edu já sabe. Então, assim, mas a questão que fica o sentimento, sabe o que é? O Felipe, ele fez exatamente o que é acostumado a fazer. O problema é se ele tivesse tentado inventar. Aí hoje ele poderia estar lamentando, olha, se eu tivesse feito como antes, talvez nós tínhamos ganho. Mas o Felipe, ele manteve. A prova disso é o quê? Substituições. O principal batedor de pênalti foi substituído porque estava cansado. Então o Flamengo em momento algum pensou em levar a disputa para o pênalti. E pensou o quê? Em ganhar, em tentar resolver ali. Não deu certo, foi para os pênaltis. Achei que faltou um pouquinho mais de concentração. E aí entra essa questão. Talvez o Léo Pereira esteja se lamentando hoje. Porque eu não bati como foi na final da Libertadores. Da maneira que eu sempre bato. Mas mudou? Ok. Flamengo, parabéns. Jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain. É motivo de comemoração. E vai ser em 2026 a equipe a ser batida novamente. E não perdeu nessa competição, perdeu nos pênaltis. A temporada é épica, o Flamengo ganhou o tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo ganhou o campeonato mais difícil do ano, que é o Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ganhou o maior campeonato que o time brasileiro disputa, sim, que é a Libertadores, e conquistou o inédito para os brasileiros tetracampeonato. Repito, ganhou o campeonato mais difícil, fez o mais difícil, que era levar a decisão para os pênaltis. Pois é. Aí não, óbvio, não há motivo para olhar a temporada de maneira diferente de uma temporada espetacular. E até chegar aos pênaltis foi espetacular. Porque o PSG, ele tem alternado com o Bayern de Munique, para mim, o melhor futebol do mundo. Ele foi com sobras o melhor futebol do mundo até a final da Champions. Eles foram a dupla dos melhores times do mundo. Hoje o Bayern é melhor que o PSG, joga mais futebol que o PSG, só que o PSG ganhou com todos os méritos, uma trajetória dificílima, torcida fanática. É um time histórico e o Flamengo conseguiu empatar com esse time. O menos difícil era ganhar os pênaltis. Eu tô falando que é fácil. O menos difícil era ganhar nos pênaltis. Então, repito, o ano de festa, histórico, épico, mas hoje eu entendo o flamenguista mais emocional, mais emotivo, se ele tiver com aquela coisa, fizemos mais difícil. Não era para perder nos pênaltis assim. Mas é do jogo, faz parte. Eu acho que assim, o rubro-negro tem que estar com a cabeça erguida. Os memes, as brincadeiras, isso faz parte do futebol, a paixão, é isso que alimenta o futebol, essa coisa da rivalidade, quem estava torcendo contra, quem estava a favor, os grupos, né, de WhatsApp, a brincadeira, isso agora, analisando friamente, o PSG é melhor, tem um time melhor, é o melhor time do mundo, respeitou o Flamengo, encarou o jogo como poucas vezes eu vi um time europeu encarar, seriedade, sabendo que do outro lado tinha um bom time. Os caras não vieram com o pé lá, vamos poupar aqui, entrou, dividiu, lutou, brigou e viu que se não fosse dessa maneira, perderia para o Flamengo, como foi nos pênaltis. Então, assim, no tempo normal e na prorrogação, se eu for analisar o time que jogou melhor, foi o PSG. Tomou a iniciativa, teve mais posse de bola, chances claríssimas de gol, acho que até, claras, né? Claras. Foi parelho, o Flamengo teve suas chances. Agora, teve uma postura que tinha que ter, o Felipe Luiz eu acho que ele acertou, baixa as linhas, compacta, marca muito, disputa muito, por isso ele tirou a Arrascaeta, por isso ele tirou o Jorginho que estava com o amarelo, por isso ele tirou o Pulgar que já estava com o amarelo, né? Porque eu senti falta de uma Arrascaeta para bater o pênalti, de um Jorginho para bater o pênalti, faz parte, mas tinha que montar uma estratégia e levou esse jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis. O que aconteceu em Doha é o pior tipo de derrota que eu acho que o Flamengo pode ter. É perder sem ser derrotado, né? Eu acho que é muito doída porque o Flamengo jogou muito, muito bem. E eu acho que até no primeiro tempo, quando o Paris Saint-Germain sai como vencedor, eu vejo um primeiro tempo bom do Flamengo. O Flamengo acho que conseguiu muito bem evitar as transições do Paris Saint-Germain. O gol do PSG sai em uma dessas transições que estava bem defendida pelo Flamengo, até o Rossi
que foi quem destoou do time, colocar a bola viva no pé do Kvaratskhelia, mas o Flamengo conseguiu evitar as transições, pressionar bem para que o Paris Saint-Germain não conseguisse sair jogando bem, estava desconfortável a posse de bola do Paris Saint-Germain, não deixava que o Paris Saint-Germain tivesse posse de bola de qualidade no seu campo. Eu acho que isso aconteceu depois do gol de empate do Flamengo, teve muita bola que ficou rondando, mas aí o Flamengo protegeu muito bem sua área. Mas são 120 minutos, 2 horas de futebol, contra um muito bom Paris Saint-Germain, que o Flamengo não é que ele suportou e ele sobreviveu, que ele jogou bem. É claro que não foi o Flamengo dominante que a gente vê no futebol brasileiro, na Libertadores, porque do outro lado tinha um bicho-papão. E que não foi um bicho-papão contra o Flamengo, porque tem um mérito muito grande do Flamengo, que é o tempo inteiro ele ter olhado na cara do Paris Saint-Germain. Não errou saídas de bola, ou pelo menos não errou tanto. Conseguiu deixar o jogo tranquilo. Foi muito tranquilo do que tinha que fazer, foi muito solidário também. O Varela jogou uma enormidade contra Kvaratskhelia e contra Barcola, 2 caras de muito 1 contra 1. Quando ele se via em situação de 1 contra 1, ele foi bem, mas tinha muita ajuda de gente chegando perto dele. A dupla de Léo foi muito bem. O Alexandre, pelo outro lado, também não sofreu tanto assim. Primeiro com o Kang In Lee e depois com a entrada do Mayolu, também não sofreu tanto. O Pulgar, para mim, foi o melhor em campo do lado do Flamengo e acho que o melhor da partida. O Jorginho não teve o jogo não teve o ritmo que o Jorginho quer, como normalmente acontece, mas o Jorginho só errou um passe em todo o jogo. Acho que foram bem Bruno Henrique e Gonçalo Plata, tanto pressionando os caras do Paris Saint-Germain, quando o Flamengo perdia a bola, eles rapidamente se reativavam. Não acho que foi tão bem Carrascal e Arrascaeta, embora o Arrascaeta sempre tenha esse ponto do desequilíbrio num lance individual e mais uma vez isso aconteceu. Acho que entrou bem o Pedro, entrou muito bem o Cebolinha, entrou muito, muito bem o De La Cruz. Pô, é um jogo quase completo do Flamengo. Quem destoou é o Rossi, que fez um mau jogo, que nos pênaltis ainda pegou um ali. Mas assim, é um jogo que o Flamengo, em várias etapas diferentes do jogo, conseguiu se adaptar para que o Paris Saint-Germain não pudesse ser o Paris Saint-Germain que ele gosta de ser. Rápido, intenso. E o Flamengo conseguiu no tempo inteiro se defender muito bem contra o Paris Saint-Germain e em muitos momentos do jogo ser perigoso também. E aí que a derrota fica extremamente cruel, né? Porque quando de fato tudo está igualado, quando chega nos pênaltis, que cá entre nós é só um atacante e um goleiro, né? Que aí já não entra todo o resto, a intensidade, o enfrentamento, o Paris Saint-Germain está mais acostumado a esse tipo de coisa. Eu acho que deve estar muito orgulhoso de ter olhado na cara do Paris Saint-Germain, de ter enfrentado o Paris Saint-Germain como quis enfrentar, como acreditou que era a melhor forma de enfrentar, mas o Flamengo não renunciou ao que ele gosta de fazer, o que ele entende e o seu treinador entende, que é um bom futebol, um futebol bem jogado e que te aproxima mais das vitórias, né? Não é só pela estética, é por te aproximar das vitórias. E o Flamengo conseguiu igualar e poder vencer no tempo normal e depois na prorrogação um timaço. E o Flamengo olhou na cara do adversário o tempo inteiro. Não olhou de baixo para cima, não teve complexo de inferioridade. Mas respeitou muito, né? Respeitou muito esse time do Flamengo. A gente sabia que seria totalmente um jogo diferente, acho que vocês viram também. O adversário tem uma filosofia de jogo diferente. Eu disse antes do jogo, eu sabia que seria assim. O Flamengo realmente ele vem trazendo uma revolução realmente no futebol brasileiro quanto à filosofia de jogo, quanto a táticas, quanto a entender o adversário, explorar o adversário da melhor maneira. A gente sabia que seria um jogo totalmente diferente daquilo que foi no Botafogo. Esse seria uma final decidindo nos detalhes. A gente queria que até que fosse mais fácil para a gente, mas não foi. Até a gente falava, pô, na nossa vez, com certeza a gente vai enfrentar um time de muita qualidade que é o Flamengo. Então acho que se respeitou muito, o nosso treinador ele é muito experiente, ele viu o Mundial também no meio do ano, ajudou a gente a respeitar ainda mais esses times brasileiros. A gente tem muitos brasileiros, portugueses que olham bastante o futebol brasileiro, então todos conhecem o quanto que esse time do Flamengo era muito qualificado. Jogadores experientes que voltaram da Europa e estão acostumados a jogar contra times da Europa, contra o PSG, contra outros grandes times. Então com certeza foi um jogo difícil, a gente respeitou da melhor forma. Eu parto do pressuposto que é obrigação, e eu uso essa palavra com muito cuidado no futebol, obrigação do europeu mais endinheirado ganhar esse título. Ponto. Ainda mais nesse formato absurdo, injusto, que é para agradar o europeu, do Flamengo ter tido que jogar 3 vezes e o PSG chegar e jogar a final apenas, né? Ainda mais essa obrigação tratando-se de um time do patamar do PSG. Não é o PSG da final da Liga dos Campeões, longe disso, não está nesse nível.
até porque é um PSG também cansado, né? Esses jogadores do PSG praticamente não tiveram férias, com a Copa do Mundo de Clubes, no meio do caminho, inclusive. Mas também não é o PSG dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que é um PSG em nível técnico no meio do caminho, mais próximo do PSG que perdeu para o Chelsea e perdeu para o Botafogo do que para o que ganhou da Inter de Milão, mas é um PSG melhor do que aquele que eu vi nos Estados Unidos, tá? Cara, quem viu o jogo sabe como que é difícil roubar a bola desse PSG, como que é difícil você não ser dominado por jogadores de um nível técnico tão excelentes como Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Desiré Doué, João Neves, assim, é de um nível muito, muito, muito alto, tá? Inclusive para o futebol europeu, não à toa fez o que fez com a Inter de Milão. Mas voltando, e com o Liverpool, e enfim. O Flamengo, penso eu, foi o melhor brasileiro em decisões de caráter mundial, intercontinental, pelo menos desde o próprio Flamengo contra o Liverpool, tá? Eu sei que o Palmeiras foi muito bem contra o Chelsea, mas eu estou falando considerando o adversário. E considerando o PSG melhor do que aquele Chelsea, eu acho o feito do Flamengo hoje melhor, mais impressionante do que o feito do Palmeiras, né? O nível de atuação. Ainda que haja debates sobre as condições do Palmeiras ser o que o Flamengo é, mas isso é um ninho de rato que eu não vou entrar agora. O PSG não conseguiu ficar confortável em praticamente nenhum momento, tá? Não ficou confortável na própria área, não ficou confortável na saída de bola, não encontrou espaços no meio-campo, não teve meio-campista passeando na entrada da área do Flamengo, não teve muito espaço dentro da área do Flamengo, nada assim, praticamente nada. Isso diz muito sobre como o Filipe Luís estudou, preparou o jogo e também como leu a partida, porque para mim quase toda a mexida que ele fez melhorou o nível do Flamengo. Ainda assim o PSG competiu, eu acho muito ruim quem diz que o PSG, já vi comentários aí, né? Levou a ritmo de treino, não foi assim, cara. Tanto é que poupou no fim de semana contra o Metz, né? Que é o lanterna de Ligue 1 e tudo bem, e tinha que poupar mesmo, mas dá um valor para essa Copa que o PSG jogou na própria casa fiscal.